de Jesus por cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se alguém perguntasse para você, se fizesse para você essa pergunta, você aí na sua casa, você precisa de encorajamento? Será que você está precisando de encorajamento? Qual seria a sua resposta se perguntassem isso para você? Nestes dias, como a Rose disse, 1 ano e meio de pandemia, com todo esse cenário que a gente tem vivido, com todas as notícias que nós estamos vendo e ouvindo, qual seria a sua resposta? Será que você tem necessitado e precisado de encorajamento? E a gente vai ver que todo mundo precisa de encorajamento. E quando a gente fala sobre esse tema, a gente vai ver que existem pessoas na nossa vida, na sua vida, que são pessoas que nos ajudam a não desanimar. Assim como tem pessoas que são especialistas em desanimar, em colocar para baixo, em jogar balde de água fria nos sonhos e na vida de muitas pessoas, há pessoas que são abençoadas, usadas por Deus para animar, para não permitir que a gente desanime, para nos confortar, para nos confrontar, para que a gente continue caminhando. E geralmente isso acontece na hora em que o nosso coração mais precisa. De tempos em tempos, todo mundo, eu e você, vamos precisar de encorajamento. A dona de casa precisa de encorajamento. O empresário precisa de encorajamento. Seja criança, adolescente, jovem, o nosso irmão da melhor idade, todos nós precisamos de encorajamento. Todos nós precisamos desse encorajamento. E com a vida, com o trabalho, a gente muitas vezes questiona como seguir a vida, como seguir com o trabalho, como seguir com os estudos diante desse cenário se nós não recebermos encorajamento. E a questão é onde encontrar encorajamento, onde encontrar força para a gente seguir adiante, onde encontrar o encorajamento e a força para que a gente não se desvie, para que a gente não desista da caminhada, porque muitas pessoas estão pensando em desistir, e muitas pessoas querem desistir da caminhada, mas você não vai fazer isso, e por isso você está aqui ouvindo essa mensagem, porque Deus quer trazer para você, para a sua vida, encorajamento, e essa é uma questão seríssima, e que precisa de uma resposta urgente. E talvez você está aqui participando deste culto, ouvindo este culto, essa celebração, não é membro da igreja porque você precisa de encorajamento. Ou talvez você já é membro, tem caminhado com Cristo, mas você precisa de encorajamento para mais uma semana, para o final de mais um mês. E esse encorajamento precisa vir. Então eu quero refletir com você sobre como é que Jesus faz isso na vida dos seus filhos. Logo cedo, buscando esse encorajamento, essa força para continuar mais um dia, muitas pessoas têm o hábito e o costume de tomar uma xícara de café, um copo de café, alguns até acham que é Coca-Cola, você não sabe diferenciar se é café ou se... porque tem muito ali no copo. Porque ele quer uma força extra, ele quer energia para mais um dia de rotina de trabalho com mais força, com mais disposição. Algumas pessoas estão indo para as bebidas energéticas, que têm sido tomadas por muitos quando estão cansados e se sentem desanimados, e que precisam ali ser revigorados. Alguns estão indo para o lado da alimentação saudável, para que tenha ali disposição. E o texto que a gente vai ver hoje, o texto fala que essa renovação, esse encorajamento, não vem dessas coisas. Vem do Senhor, vem do alto. Vem da fonte correta. Que nós seremos encorajados e renovados somente pela ação do Senhor. Sabe por quê? Porque é Jesus que renova as nossas forças. É Jesus que nos encoraja a continuar. É Jesus que vai renovar as suas forças. É Jesus que vai renovar as suas forças e vai encorajar você a continuar caminhando. E o texto que nós vamos estudar hoje fala de uma experiência do apóstolo Paulo. O pastor Manassés hoje pela manhã falou deste homem, Saulo,
que no caminho de Damasco teve o privilégio de ter um encontro com Jesus e a sua vida foi mudada. De perseguidor, passou a ser perseguido. Agora a gente vai ver um outro momento da vida deste homem, do Paulo já apóstolo, do Paulo que estava disposto a pagar com a própria vida em cumprir a ordem, a missão que Cristo havia dado a ele. Após 3 viagens missionárias, Paulo agora estava em Jerusalém. A gente acompanhou as viagens missionárias de Paulo, as igrejas estabelecidas, o convívio que ele tinha, o cuidado que tinha de edificar aquelas igrejas. Ele foi preso, ele testemunhou diante do povo no capítulo 22, e agora no capítulo 23 ele está diante do Sinédrio. O texto diz assim, Atos 23, 11. Naquela noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: tenha coragem, ânimo. Assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, será necessário você testemunhar também em Roma. Na noite seguinte, o Senhor coloca-se do lado de Paulo, do lado daquele homem, e diz: Paulo, tenha coragem, tenha ânimo, depende da versão que você usa. Assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, não teve vergonha, não se intimidou com as pressões, com as perseguições, falou da sua experiência comigo no caminho de Damasco, você vai fazer isso também em Roma. Você vai testemunhar ao meu respeito em Roma. Nesse texto nós vemos o Senhor Jesus sussurrando nos ouvidos de Paulo, aquela certeza de que ele não estava sozinho. Naquela madrugada, no desconforto de uma prisão, a gente vai tirar lições sobre como é que Jesus nos encoraja quando parece que não tem mais saída e solução. Paulo aqui estava preso. Paulo vai continuar nessa situação de preso até o final do livro de Atos. No capítulo 22 ele se defende, e as suas defesas sempre eram contando a sua experiência com Jesus, a sua conversão, que foi pregada hoje pelo pastor Manassés pela manhã. Se você não acompanhou, depois acompanhe o culto que foi realizado hoje de manhã. A experiência de Paulo no caminho de Damasco. O pastor Manassés falou de Ananias, o como esse homem foi usado. Aqui no capítulo 23 fala de Ananias, mas não é o Ananias de Damasco. É o Ananias, o sumo sacerdote. Então não confunda os Ananias. Não era o mesmo Ananias. E Paulo então, depois de preso, no capítulo 21, testemunha perante o povo, no capítulo 22, e agora no capítulo 23 ele testemunha perante o Sinédrio. E Atos 23 é um texto, uma referência bíblica excelente para a gente olhar e conhecer alguns detalhes da vida deste homem. A coragem que ele tinha, a forma como ele servia. O capítulo começa com Paulo defendendo o cristianismo perante o Sinédrio. E quando você vê essa palavra Sinédrio, você deve se perguntar o que é Sinédrio. Nem todos sabem, mas era um tribunal dos antigos judeus. O Sinédrio era a corte suprema da lei judia. Tinha a missão de administrar a justiça, interpretando e aplicando a Torá, o Pentateuco, a lei de Moisés. E de acordo com uma antiga tradição, tinha aproximadamente 71 membros. E havia 2 facções religiosas ali representadas neste momento. Havia os fariseus e os saduceus. De forma bem resumida para você lembrar, os fariseus eram os cumpridores da lei. Eles criam na ressurreição, nos espíritos, nos anjos. Diferente dos saduceus, que vinham da elite, estavam mais ligados ao poder político, dos sacerdotes, e eles não acreditavam, eles não criam na ressurreição, não criam nos espíritos e não criam nos anjos. E Paulo, aparentemente sozinho, enfrenta esse contexto, o Sinédrio, dependendo de Deus e somente de Deus naquela circunstância, de mais ninguém. E quando as circunstâncias parecem adversas, é neste momento que a gente vê Deus agindo e Deus operando, confirmando os seus planos. Quando a gente olha para essa experiência de Paulo, a gente vai ver que todo cristão,
eu e você somos desafiados a descansar nas providências divinas. Por mais que seja difícil, nas horas mais difíceis da vida, nós precisamos contar, e vamos contar, porque Ele não nos desampara com as consolações e com o encorajamento divino. Nesse episódio, que é narrado aqui em Atos, capítulo 23, Lucas, o médico, ele mostra a experiência do apóstolo e nos ensina a como nós termos a fé, que vem antes, durante e depois da tempestade. Essa fé precisa ser desenvolvida antes da tempestade, durante a tempestade e depois da tempestade. E de tempestades, o apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem. Lá em 2 Coríntios 11, ele diz que por 3 vezes, ele passou por um naufrágio. Passou uma noite e um dia em mar aberto. E quantas outras situações Paulo vivenciou e experimentou. E ele teve algo muito especial. Hoje pela manhã a gente ouviu aqui o texto onde Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco, para Saulo. E ele tem ali aquele encontro com Jesus. E por 4 vezes Cristo aparece a Paulo. Na sua conversão, lá em Corinto, em Atos 18. Na sua primeira ida a Jerusalém, em Atos 22. E agora na sua última ida a Jerusalém, Atos 23, 11. Então o consolo divino, ele nos encoraja no presente e nos dá segurança para o futuro. O encorajamento e o consolo que vem de Deus através da sua palavra e desse relacionamento que nós temos com Deus, ele vai nos encorajar agora, no presente, para o hoje, e vai nos dar segurança e força para o futuro, para continuar caminhando. É isso que Deus faz com a gente. E quando a gente olha para esse texto, nós vamos ver que quando você precisa de forças e de encorajamento para continuar, sabe o que Jesus faz? Ele se coloca ao seu lado. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se, colocou-se ao lado dele. Quando a gente olha todo o contexto, se você começar a ler do capítulo 20, 21, 22, você vai entender que neste momento aqui, Paulo estava física, espiritualmente, emocionalmente desgastado naquela noite, esgotado. Ele estava fraco, ele estava abalado emocionalmente, ele precisava de um consolo especial, ele precisava de uma palavra para o animar. E no meio daquela noite, quando ele estava sozinho, na escuridão úmida de um calabouço, ele percebe, ele sente uma presença diferente com ele. Naquela noite, ele tem uma visão tranquilizante. Alguém vem falar com ele. Jesus, a quem ele conheceu no caminho de Damasco, aparece novamente para ele. Ali, naquele momento em que ele mais precisava de um companheiro. E olhando para esse texto, a gente vai entender, queridos, que a gente passa por algumas situações que talvez a gente não vai ter pessoas próximas de nós. Talvez sejamos tentados a imaginar que estamos sozinhos, que se esqueceram de nós. Mas Jesus vai fazer como fez com Paulo, comigo e com você, ele já tem feito isso. É neste momento que ele se coloca ao lado, que ele está presente, que ele não está longe, ele não está distante, ele está próximo de nós. E quando a gente olha esse verbo, pôr-se ao lado, isso é traduzido como colocar-se sobre, envolver, cobrir. Dá a mesma ideia de um texto lá dos Salmos, como diz que a galinha cobre os pintinhos para aquecê-los, protegê-los. Essa ideia é do pôr-se ao lado. Jesus estava ali não só encorajando, mas protegendo, cobrindo o seu filho, Paulo, com o seu cuidado. E é isso que ele faz comigo e com você hoje. Ele não mudou. Ele não mudou. E mais tarde, quando Paulo vai falar dessa experiência, quando ele escreveu de Roma a Timóteo, ele diz acerca desse processo: todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. 2 Timóteo 4:16. Querido, eu não sei pelo o que você está passando nesses dias, mas eu sei de uma coisa:
O mesmo Jesus que Paulo servia é o Jesus que nós servimos e adoramos e exaltamos aqui nesta noite. E a mesma experiência que Paulo teve naquela noite, nós temos todos os dias, na certeza de que as misericórdias são renovadas e que Ele se coloca ao nosso lado, que Ele usa pessoas para nos encorajar, Ele usa palavras, músicas, várias circunstâncias para que a gente seja encorajado. E a Bíblia já tinha falado sobre isso. Quando você atravessar águas, eu estarei com você. Quando você atravessar rios, eles não cobrirão você. Quando você andar através do fogo, você não vai se queimar. As chamas não vão arder e não deixarão vocês em brasas. Isaías 43, 2. E um outro texto lá de Mateus 28, 20, muito conhecido, diz: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Esse texto mostra que os olhos de Deus estão sobre os seus filhos, os olhos de Deus estão sobre nós. Querido, quando você precisar de forças, encorajamento para continuar nesses dias, saiba que Jesus não vai somente se colocar ao seu lado, Ele não somente está presente, perto, próximo, mas Ele vai encorajar você. Ele chega, Ele se coloca ao lado de Paulo e Ele diz: coragem, tenha coragem, tenha ânimo. E há momentos na vida que mesmo fazendo bem, fazendo tudo correto, a gente passa por situações difíceis, a gente é colocado diante de desafios, a gente é provado, e Paulo passou por isso. Ele sempre soube o preço que ele teria que pagar pela atitude de amor, não foi escondido dele. Olha o que diz Atos 20, 22 ao 24. Agora, impelido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém. Eu não sei o que me espera ali, senão que o Espírito me diz: em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas a minha vida, ela não vale coisa alguma, a menos que eu a use para completar a minha carreira, a missão que me foi proposta pelo Senhor Jesus, que foi confiada a mim pelo Senhor Jesus. E sabe qual era a missão? Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Ele agora estava preso, todos lá fora queriam literalmente esquartejá-lo, matá-lo. E Paulo experimenta então o próprio Jesus dizendo a ele: coragem, Paulo, eu já havia alertado a você. Por isso que a gente não vê Paulo em nenhum momento pedindo para Deus livrar ele disso, dessas situações, porque ele sabia que era necessário ele passar por elas. E você já se sentiu assim na sua vida? Já teve momentos assim na sua vida? Com dificuldades no casamento, no trabalho, nos estudos, naquele momento que parece que os sonhos vão embora, os planos começam a não dar mais certo, tudo aquilo que eu planejava, sonhava e festejava, parece que acabou, o sonho foi embora, acabou a graça. É nesse momento que a gente precisa entender, que Paulo talvez questionou: e agora? O sonho de chegar à Espanha, será que vai dar certo? Será que eu vou chegar até o final? Querido, a presença de Deus é a nossa fonte de encorajamento. Você pode perder tudo, mas não perca a presença do Senhor na sua vida. Podem tirar tudo de você, mas você não pode perder a presença de Deus, porque ela vai ser a fonte de encorajamento. A fonte de encorajamento. A certeza de que nós estamos desfrutando da presença dEle conosco, que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos desamparados, que nós temos o Senhor conosco. E o que Paulo fez? Ele sentiu isso. Paulo reconheceu a voz firme, Paulo reconheceu aquela voz suave, aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava para reanimar novamente, para lembrar de qual era o plano original. E há momentos na vida, quando somente a presença do próprio Deus é capaz de nos trazer de novo ânimo, de nos animar, de nos motivar.
de nos trazer encorajamento. Parece que ninguém mais consegue fazer isso, somente o Senhor. E é nesse momento que Ele vem ao nosso auxílio, que Ele se coloca. E Ele diz para mim, para você na sua casa: coragem, tenha ânimo. É nesse momento que Deus vai até lá, no hospital com o Enio, e diz: Enio, coragem, tenha ânimo. Eduardo, Vanessa, Andréia, Geraldo, Silvia, tenha ânimo. Ele diz para mim, naqueles dias em que eu estou triste: Osvaldo, tenha ânimo. Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe que precisamos dessa certeza. E por isso Ele se coloca ao nosso lado. E por isso Ele nos encoraja. Por isso que quando você precisa de forças, de encorajamento para continuar, Jesus, Ele lhe capacita para que você possa prosseguir. E Jesus disse, não só coragem, Ele disse: assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, Paulo, você vai testemunhar também em Roma. Não é o fim. Paulo não acabou. Sua história não acabou. O seu ministério ainda não chegou no fim. Talvez Paulo estava se sentindo perdido, mas Deus não tinha perdido ele de vista. Talvez em alguns momentos você se sinta perdido, mas Deus nunca te perde de vista. Ele está com os olhos sempre atentos a cada um de nós, todos os dias. Deus sabia onde Paulo estava. Deus sabia qual era a condição do seu filho, em que momento deveria chegar, porque Deus nunca perde os seus filhos de vista. Deus sabe em que condição você se encontra, em que momento da vida você está, e Ele não perde você de vista. O Senhor apontou para Paulo qual seria o seu destino. O encorajamento de Jesus foi: ó Paulo, tem mais trabalho, não acabou não, tem mais coisa para fazer, ânimo. E assim aconteceu. Talvez Paulo pensasse: eu não vou chegar tão longe, agora é o fim. Mas a promessa de Jesus se cumpriu. Coragem. Paulo, você vai continuar testemunhando. E quando eu olho esse versículo, é como se Deus estivesse dizendo através de Jesus a Paulo: Paulo, jamais permita achar que o que você fez em Jerusalém não teve valor, não foi importante. Teve sim muito valor. Você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém. Você vai continuar fazendo isso em outro lugar. Porque no momento em que a gente precisa de encorajamento e parece que a gente não o recebe, nós somos tentados a achar que tudo o que a gente já fez não valeu a pena, não deu resultado, não deu fruto. Será que vale a pena a gente estar aqui cantando, a gente está transmitindo um culto, a gente está servindo no som, na mídia? Querido, é neste momento do encorajamento que Deus mostra o seu trabalho, o que você está fazendo, mesmo que aos seus olhos pareça tão pequeno, é muito importante. É muito importante. Continue, Paulo. Coragem. Você testemunhou a meu respeito em Jerusalém. Você vai continuar em outro lugar. Na hora da crise, quando bate o desânimo, quando a gente permite que a nossa consciência só fique remoendo as coisas que deram erradas, Deus quer que eu e você pare de tirar os olhos disso e coloque nas coisas que deram certo, naquilo que já deu fruto, naquilo que já deu resultado. Porque senão a gente só fica olhando o que não deu certo. E a presença do Deus, ela é encorajamento para todos nós, em todos os momentos. Precisamos dEle. Precisamos de Jesus, da sua presença para nos encher de fé, de esperança, de amor, para nos capacitar a prosseguir. A presença de Deus é encorajamento. Através da meditação da Bíblia, da oração todos os dias, nós vamos encontrar esse encorajamento. Somente através disso. Sabe quando vem aquela crise, aquele momento de você se sentir desanimado? Querido, continue lendo a Bíblia. Continue orando. Continue atento a todas as formas que Deus usa para falar a você e encorajar você. Talvez nós não vamos ter o privilégio de ver Jesus dizendo: olha, Osvaldo, coragem. Mas Deus usa uma pessoa, um irmão, uma situação, um estudo, uma música, que a gente percebe que não é normal. Tem algo especial naquele momento. É o Espírito Santo, é Deus falando conosco.
É Deus ministrando a nós. E se a gente permitir, se nós permitirmos e abrirmos o coração, a gente vai entender que aquilo é o necessário para que a gente continue. Quando Paulo experimentou isso, ele entendeu. Ele entendeu. Em Atos 23:11, Cristo trouxe à memória de Paulo qual era o seu plano original, que está lá em Atos 19:21. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia, a Acaia, antes de ir a Jerusalém. E de lá devo prosseguir para Roma, disse ele. Paulo já sabia que esse era o plano original. Por isso enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo, Erasto. Permaneceu um pouco ali na província da Ásia. Mas no momento da crise, a gente é tentado a achar que acabou. A gente esquece o plano original. E quando você achar que a caminhada está difícil, ou você estiver desanimado, lembre-se, Deus está do seu lado. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia final. Coragem, tenha bom ânimo. Ele fala o seu coração lhe dando coragem, lhe dando a certeza da garantia da vitória. Deus tem propósitos na sua vida. Deus tem propósitos na sua vida. Deus tem propósitos para a minha vida, para a sua vida. A fé que Deus espera de mim, de você, ela nasce antes da tempestade. Ela cresce no meio da tempestade. E ela traz grande satisfação depois da tempestade. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: não fui eu que te ordenei? Seja forte, seja corajoso, não se apavore, não desanime. Eu, o Senhor, eu estou com você por onde você andar. Com Covid ou sem Covid, eu estou com você. Perdendo o trabalho ou não perdendo, eu estou com você. Você testando positivo ou não, eu estou com você. Você ficando internado ou não, eu estou com você. E se nós chegarmos à nossa hora de Deus nos chamar, querido, aí sim que a gente estará com Ele por todo sempre, para toda a eternidade, para todo sempre. Paulo mesmo diz que estar com Cristo era incomparavelmente melhor do que estar aqui. É claro que a gente muitas vezes não quer isso, a gente quer desfrutar um pouco mais daqui, mas a presença de Deus e a coragem que Paulo recebeu do Senhor, ela nos dá forças para isso. IBMJ, coragem. Nós pastores, nós liderança dessa igreja, precisamos continuar com coragem, prosseguindo, conquistando almas, porque naquele momento em que a gente estiver pronto para desistir, aquele momento em que a gente achar que chegou ao fim, que acabou, não tem mais o que fazer, querida, é neste momento que Deus estende a mão, Ele nos sustenta, Ele faz a gente lembrar dos planos e dos propósitos dEle que ainda não terminou, ainda não acabou, ainda tem muita coisa para a gente viver com Ele. E Ele diz: coragem, não temas, tenha bom ânimo, eu estou com você, seja forte, seja corajoso. Vamos dizer isso nessa noite. Deus está dizendo para você, na sua casa: meu filho, não temas. Meu filho, não temas. Não temas. Quando você pensar em desistir, quando você estiver sozinho, sendo tentado a acreditar que você foi esquecido,